Sejam bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andreia. Eu sou a professora Andreia e vamos à nossa aula de hoje. Hoje, ela dá continuação à aula que nós tivemos sobre tipos de predicado. Lembra que nós falamos sobre a classificação dos predicados, mas nós não nos aprofundamos nos verbos transitivos, intransitivos. Nós vamos agora acompanhar esses slides, onde eu vou tentar explicar da forma mais clara, mais objetiva, mais simples possível, como é que funciona essa classificação dos verbos, nocionais, que são aqueles que indicam ação e que estão presentes tanto no predicado verbal como no predicado verbo nominal, como a gente aprendeu, ou eu espero que nós tenhamos aprendido na última aula, que foi a aula de classificação dos predicados. Então, vamos lá. Em relação à predicação verbal, é bom a gente lembrar que os verbos eles podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação, né? Lembremos-nos que na aula que nós explicamos aqui a classificação dos predicados, como eu já disse anteriormente, os verbos que indicam ação eles vão ser encontrados nos predicados verbais ou verbo-nominais e eles tanto podem ser intransitivos como eles podem ser transitivos, ok? Esses verbos de ligação vocês já sabem que a gente só vai encontrar dentro do predicado nominal e eles são verbos que não indicam ação. Verbos nocionais são aqueles que indicam ação, como esse exemplo, Maísa apresentou o programa. Apresentar o programa é uma ação, Então, apresentou é um verbo nocional. E os verbos não nocionais são verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Aí nós temos um exemplo. Érica é magra. Ser magra é um estado do sujeito, é uma qualificação do sujeito, uma característica desse sujeito. E aí a gente tem uma flexão do verbo ser, que é um verbo de ligação, porque ele não indica ação. É bom que vocês gravem isso. Os verbos de ligação que são encontrados exclusivamente nos predicados nominais, eles não indicam ação. Os verbos intransitivos, ou em algumas gramáticas a gente acha esses verbos chamados de transitivos circunstanciais, mas para a gente vai chamar de intransitivos, são aqueles verbos que não exigem complemento, eles não pedem complemento, porque esses verbos sozinhos, eles dão conta de deixar a oração com o sentido completo. O máximo que você pode encontrar aí acompanhando esses verbos são adjuntos adverbiais que indicam circunstâncias variadas, daí a expressão, ou a definição em algumas gramáticas de chamá-los ou de classificá-los também como transitivos circunstanciais, porque muitas vezes a gente encontra adjuntos adverbiais acompanhando esses verbos ou a gente encontra predicativos, Como a gente viu, nos predicados verbo-nominais, o que acontece é que nós encontramos os verbos de ação acompanhados de predicativos, Então, aí você tem dois exemplos. Lígia sumiu de casa. Quando eu digo que Lígia sumiu, eu não preciso de maiores informações para você entender que
Lígia desapareceu, que a gente não consegue encontrar. Essa expressão de casa, na verdade, ela vai ser classificada como um adjunto adverbial, que nós não vamos estudar hoje, porque isso é assunto para outro vídeo, mas sendo um adjunto adverbial, sendo uma expressão que indica lugar, ele vai ser considerado um acessório. E aí eu posso deixá-lo na frase ou não. Quer dizer que se eu retirá-lo da oração, né, a oração não vai perder o seu sentido, não vai ficar incompleta, porque o verbo intransitivo tem sentido completo. Quando eu digo que as crianças dormem tranquilas, eu não digo mais nada, né, além de que as crianças dormem, para você entender que essas crianças estão dormindo. Tranquilas, né, é um predicativo, é uma qualidade, é uma característica, é um estado desse sujeito, as crianças. Então, mesmo se eu retirar essa expressão tranquilas, o verbo dormem dá conta de deixar essa oração com sentido completo. O que significa dizer que dormem e sumiu, nesses dois exemplos, são verbos intransitivos, ok? Vou dar uma olhada agora nos verbos transitivos. Lembrem-se, verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Quando muito, a gente encontra lá junto deles um adjunto adverbial ou até um predicativo, mas são termos que não vão fazer falta caso nós os retiremos da oração. Os verbos transitivos, eles são exatamente o oposto do verbo intransitivo. Porque enquanto o verbo intransitivo não precisa de complemento, os verbos transitivos precisam sim de complemento. Por exemplo, Clécia encontrou um cãozinho perdido. Simplesmente, Clécia encontrou? Bem, na nossa cabeça, quem encontra alguma coisa ou alguém. Então, logicamente, ou melhor, instantaneamente viria à nossa cabeça a pergunta: Clécia encontrou o quê? Clécia encontrou o quê? Quando eu faço essa pergunta ao verbo, o quê? Isso me mostra que esse verbo não dá conta sozinho de deixar essa oração com sentido completo. Significa que ele precisa de um complemento. Quem vai ser esse complemento? Aquilo que está escrito depois desse verbo, ou seja, um cãozinho perdido. Vídeo falando exclusivamente dos complementos verbais, tá? Por enquanto eu quero só que vocês entendam que verbo transitivo é aquele que de complemento. Lampião precisava da Maria Bonita, ou de Maria Bonita, né? Se você olhar para esse precisava, se eu disser somente Lampião precisava, na mesma hora virá à nossa cabeça as seguintes perguntas: de que ou de quem? Quem precisa de alguém, precisa de alguma coisa. Por essa razão, a gente vai dizer que precisava é um verbo transitivo, tá? Depois, em outro vídeo, em outro momento, eu falo dos complementos. Mas por agora, gravem bem. Verbos intransitivos não precisam de complemento. Verbos transitivos precisam de complemento. Já que a gente vem falando dos predicados, né? Só para lembrar, o predicado nominal, ele não vai precisar, ele não vai ter essa história de complemento. Por quê? Porque o verbo encontrado no predicado nominal, ele é um verbo não nocional, ou seja, ele é um verbo de ligação, ele é um verbo que não indica ação. E aí, o que você vai ter depois do verbo de ligação será
o predicativo do sujeito. Então, lembre-se da estrutura do predicado nominal. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, ok? Verbal. O núcleo é esse bendito verbo que indica a ação, que pode ser transitivo, caso ele precise de complemento, ou ele pode ser intransitivo, caso ele não precise de complemento. Do verbo nominal, nós vamos ter um verbo de ação, tá? Que pode ser transitivo ou intransitivo, vai depender enfim, do que você escreveu, né? Ou do texto que está escrito, mas se ele for transitivo, ele vai precisar de complemento. Se ele for intransitivo, ele não vai precisar de complemento. Agora, um detalhe, gente. Não importa se esse predicado verbo nominal tenha verbo transitivo ou intransitivo. Depois desse verbo transitivo, depois desse verbo intransitivo, você vai encontrar também um predicativo. Por que você vai encontrar um predicativo? Porque para ser verbo nominal, ele precisa ter dois núcleos. Ele precisa ter um verbo de ação, que pode ser transitivo ou intransitivo, não importa, e ele precisa ter um predicativo, né? Aquela palavrinha que indica uma qualidade, uma característica, um estado, quer seja do sujeito, quer seja do objeto. Quando eu falo do objeto, eu estou falando especificamente do objeto direto ou do objeto indireto, que são os complementos verbais e que mais à frente nós vamos conhecê-los, certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.